Olá pessoal, sejam bem-vindos. Essa é mais uma videoaula do grupo de computação competitiva do Cefet-MG. Meu nome é Stephanie e hoje nós vamos falar sobre a subsequência crescente 2. Os assuntos que nós vamos abordar na aula de hoje são programação dinâmica e árvore de Fenwick, que são as duas estratégias que nós vamos utilizar para resolver esse problema. Nós vamos ver o que o problema Increasing Subsequence 2 pede, vamos ver o seu modelo de solução, o algoritmo que resolve o problema e outras aplicações, assim como outros problemas relacionados. A técnica de programação dinâmica é utilizada para resolver problemas complexos que podem ser divididos em subproblemas menores. Dessa forma, a gente tem um vetor que guarda o resultado dos subproblemas que já foram resolvidos para que não seja necessário calcular eles mais de uma vez. A gente vai chamar esse vetor de DP, por causa de Dynamic Programming, e para o nosso problema, nós vamos utilizar ele de maneira que cada posição do array, do vetor, armazena a quantidade de subsequências crescentes que terminam num valor i. Por exemplo, posição 3, quantidade de subsequências que terminam no valor 3. Então, para um novo elemento, o número de novas subsequências é ele sozinho, mais a soma das subsequências que terminam em qualquer valor menor que ele. Esse conceito vai ficar mais claro na hora que a gente estiver analisando o algoritmo. A árvore de Fenwick, também chamada de árvore binária indexada, ou então BIT, Binary Indexed Tree, ela realiza duas operações em um mesmo vetor. Ela atualiza o valor do elemento e ela consulta a soma de um intervalo de elementos. E essas operações são realizadas em tempo logarítmico, de O de log de n. E cada posição da bit guarda a soma do intervalo de elementos, e esse intervalo é determinado pelo bit menos significativo do índice do elemento em base binária. Falando assim, soa meio complicado, mas eu mostro para vocês que não é. Aqui eu tenho alguns exemplos de alguns índices da bit, e para a gente determinar a quantidade de elementos que vai compor esse intervalo, a gente pega o índice, no caso aqui a gente teria índice 6 da base decimal, a gente converte para binário e a gente teria esse valor aqui. A gente pegaria o bit menos significativo, que no caso aqui, o primeiro 1 que a gente encontra contando da direita para a esquerda, a gente pega sempre nesse sentido, para pegar o bit menos significativo. Então, o primeiro 1 que a gente encontra é esse aqui, que está na nossa segunda casa. Dessa forma, a gente encontra o valor 2, que na base binária a gente coloca como 10, mas em decimal ele corresponde ao valor 2. Ou seja, para o índice 6, a nossa bit armazena a soma dos dois últimos elementos contados a partir do 6. No caso, 6 e 5, né? Então, a gente teria essa soma armazenada no índice 6. Agora, qual seria o intervalo de elementos para o índice 7? A gente tem aqui o valor 7 convertido para a base binária. Então, a gente pega o bit menos significativo, sempre da direita para a esquerda. A gente tem aqui nosso primeiro 1, que equivale ao valor 1. Então, para o índice 7, a gente teria apenas o valor 7 compondo a soma. Seria um intervalo de um número só. Então, o intervalo teria um número só, o índice 7 armazena ele próprio. Mais um exemplo, para não restar dúvida. Então, para o índice 8, a gente tem aqui que 8 convertido em binário é esse valor aqui, né, 1000. A gente pega sempre da direita para a esquerda para encontrar o bit menos significativo. Nosso primeiro 1 está aqui na posição 4. Dessa forma, a gente tem que para a posição 8 da nossa bit, nós vamos fazer a soma de um intervalo de 8 números. Esses números são, a partir do 8, os seus 7 antecessores, né? 8 números contando com 8. Então, a gente vai fazer a soma de 8 mais 7 mais 6
até a gente chegar no 1, assim compondo seu intervalo de 8 números. Falando agora do problema, increasing subsequence 2 ou subsequência crescente 2, nós temos um array de n inteiros e nossa tarefa é calcular o número de subsequências crescentes que ele contém. Se em uma dessas subsequências houverem elementos iguais, mas em posições diferentes, ela ainda é válida, ela é contada como uma subsequência à parte. Então, na entrada, nós temos a primeira linha sendo o número inteiro, referente ao tamanho do array, e a segunda linha vai ser a sequência inteira de inteiros, que vai ser o conteúdo do array. A nossa saída tem que ser um único inteiro contendo o número de subsequências crescentes possíveis para esse array que é entregue para a gente. Para a gente entender melhor o que o problema pede, eu trouxe aqui um exemplo. Por exemplo, o array 2, 5 e 3, de 3 elementos. Então, a gente teria que algumas subsequências válidas para esse array seria o próprio elemento 2, ou o próprio elemento 5, o próprio elemento 3, os elementos individuais que compõem esse array, todos são válidos como subsequências. A gente teria também a subsequência 2 e 5, a subsequência 2 e 3, e a gente teria como uma subsequência inválida a subsequência 5 e 3, pois as nossas subsequências têm que ser crescentes. Dessa forma que a gente teria uma subsequência decrescente, não é o que o problema pede. Lembrando que nós podemos obter resultados muito grandes para a quantidade de subsequências válidas, então o resultado que a gente vai entregar é o resto da divisão do valor obtido por 10 elevado a 9 mais 7. E mantendo em mente que as restrições do problema são o número de elementos no vetor nunca vai ser maior que 2 vezes 10 elevado a 5, e o valor de cada elemento nunca vai ser maior que 10 elevado a 9. O modelo de solução desse problema é um algoritmo que inicialmente vai reordenar os valores do array, pois eles são muito grandes para serem considerados índices de um vetor. Então, eles são reordenados de 1 a n. Nós vamos ter também o nosso vetor de programação dinâmica, que vai guardar a quantidade de subsequências que terminam no número correspondente ao índice i. Ou seja, cada posição do vetor dp vai guardar a quantidade de subsequências que terminam no valor i, ou seja, a quantidade de subsequências em que o maior valor contido na subsequência é i. E nós vamos utilizar a técnica da árvore de Fenwick para fazer o cálculo da soma de todas as subsequências que terminam em números menores do que o número que está sendo analisado atualmente. Dessa forma, o número de novas subsequências é composto por 1, que é o elemento sozinho, que é válido como uma subsequência, mais a soma da subsequência dos números menores que ele. E o novo resultado é incrementado na resposta final, já aplicando o resto da divisão para ser entregue de acordo com o que a saída pede. Agora, falando do algoritmo que resolve o problema, nós vamos começar pela função main. Nós vamos ter aqui o nosso inteiro, que recebe o valor de elementos que vai ter no nosso vetor, e também o vetor que vai conter todos esses elementos. Nós vamos também precisar de um vetor para que a gente possa ordenar todos esses elementos de maneira crescente. E é interessante para a gente remover todos os elementos repetidos. Então, com a função unique, a gente vai filtrar todos os elementos repetidos. Nós vamos mandar para o final desse vetor de valores ordenados. E com a função erase, a gente vai eliminar todos esses valores repetidos. A nossa árvore de Fenwick vai ter duas funções, atualizar e consultar. Nossa função atualizar vai ser um void e vai receber como parâmetro o valor da posição que a gente está analisando atualmente e o valor atribuído a essa posição. O for que vai iterar sobre ele é um for diferente, que não tem inicialização de variável,
por que a gente recebe esse valor como parâmetro. E o incremento desse for vai ser uma expressão booleana que retorna para a gente o bit menos significativo do valor de x. O incremento do for vai ser feito dessa maneira, baseado em bit menos significativo, porque corresponde à estrutura da árvore de Fenwick. Um nó maior armazena o valor do nó anterior, e o nó sucessor é determinado pelo valor da posição mais a soma do bit menos significativo, ou seja, o nó 6 tem como nó responsável o nó 8, porque nós sabemos que o bit menos significativo de 6 é 2, 6 mais 2 é 8, então 8 vai ser o nó responsável pelo nó 6, ou seja, à medida que a gente atualiza o valor dos nós anteriores, a gente tem que atualizar o valor dos nós posteriores, porque os nós posteriores armazenam a quantidade de subsequências dos nós que vêm antes deles. Então, a gente atualiza a árvore na posição atual com o valor que ela já continha, mais a quantidade de subsequências que a gente encontrou para essa posição. E a gente já faz o resto da divisão para estar de acordo com a saída que o problema pede. A nossa função consultar vai funcionar de maneira análoga a atualizar, mas ao invés da gente incrementar o bit menos significativo, a gente vai decrementar, de maneira que a função atualizar, ela desce a árvore e a função consultar, ela vai subir a árvore. Então, ela sempre vai acumular o valor contido no nó atual, aplicando o módulo para ficar no padrão da saída pedida pelo problema. E a gente vai iterar o vetor valores, que é o nosso vetor original, contendo todos os valores fornecidos na ordem que o problema forneceu para a gente nunca violar a ordem das subsequências. Então, a gente vai fazer uma busca binária com o lower bound para a gente encontrar onde o número atual do vetor de valores está ordenado dentro do nosso vetor de valores reordenados. Esse vai ser o nosso vetor de programação dinâmica. Ele vai calcular quantas subsequências válidas terminam no número atual. E a consulta na árvore vai devolver a soma de todas as subsequências que terminam em qualquer número menor que o número atual. A gente vai somar com o número atual, vai somar como 1, porque o número atual conta como uma subsequência, e a gente vai fazer o resto da divisão para se adequar à saída que o problema pede. Por fim, a gente faz a soma do total de subsequências, né, que é a nossa variável acumuladora, com a quantidade que a gente já encontrou, mais os caminhos que a gente acabou de encontrar, também fazendo o resto da divisão para se adequar à saída do problema. Ao final do for, a gente vai ter o valor total das nossas subsequências, a nossa quantidade total de subsequências, e agora a gente vai submeter o nosso algoritmo para ver se a nossa solução é válida. E foi aceito com 100% dos casos. Esses são alguns problemas que têm solução semelhante, que implementam as mesmas técnicas. Vale a pena dar uma olhada. Increasing Subsequence, Nested Ranges Count e Projects. Esse é o final de mais uma videoaula do nosso grupo de computação competitiva, com os coordenadores André Rodrigues da Cruz e Andrei Rins Alvares. Hoje nós pudemos ver um pouquinho sobre as técnicas de programação dinâmica e árvore de Fenwick e como elas são importantes para resolver problemas como o Increasing Subsequence 2. Deixe o seu like, compartilhe o vídeo, siga a gente no YouTube e no Instagram para a gente poder sempre compartilhar novos conteúdos com vocês. Obrigada pela atenção e até!